Voz, a Cultura Convida, tem obviamente aqui no seu programa a questão da literatura. E um dos convidados é o David Machado, que está aqui comigo. David, boa tarde. O Cenas Magazine, obviamente, tinha que estar presente nesta situação do Voz, ou não fosse também a Paula Oz, uma parceira do Cenas Magazine. Literatura, qual foi, e começando por aqui, o momento da descoberta para um tema que parece cada vez mais arredado das sociedades, que, segundo dizem os especialistas, cada vez lê menos, e na voz de muitos também, lê muito daquilo que não interessa. Bem, para mim, começa muito lá atrás. Acho eu por dois caminhos. Antes de mais, através da leitura. O meu pai era e continua a ser um grande leitor, e nós tínhamos muitos livros em casa. Eu ia muitas vezes à biblioteca na escola pedir livros emprestados, frequentávamos livrarias várias vezes por semana. Então os livros sempre estiveram presentes na minha vida desde muito cedo. E ao mesmo tempo, por outro lado, as histórias, eu sempre gostei muito do conceito de narrativa, de uma história, ou seja, de um acontecimento contado com princípio, meio e fim, haver uma estrutura que conduza os eventos de uma determinada forma. E eu lembro-me de ser muito novo e gostar muito de que me contassem histórias e de ver histórias na televisão ou de ler histórias nos livros, mas também, desde muito cedo, perceber que eu próprio podia contar histórias. Então eu lembro-me... Com que idade? Eu lembro-me de ter 4, 5, 6 anos e à noite ir para a cama e inventar histórias para me ajudar a adormecer. Eu lembro-me de, nas viagens de carro com os meus pais, às vezes durante horas, eu ir no banco de trás do carro a inventar histórias na minha cabeça. E era uma coisa que eu fazia de forma absolutamente instintiva, sem muita reflexão. No entanto, eu olho para trás e consigo lembrar muito bem de algumas histórias que eu inventava. Ainda te lembras hoje? Ainda me lembro hoje por uma razão. Porque aquilo que eu fazia naquela altura é muito parecido com aquilo que eu faço hoje. Embora hoje eu faça de uma forma muito consciente, muito racional, etc. O que eu fazia não era apenas inventar uma história e pronto. Não. Eu estava dias ou semanas a contar a mesma história. Qual era a necessidade? Interiorizar? Não, eu ia acrescentando coisas à história, capítulos, episódios. Muitas vezes chegava ao final da história, passadas semanas, e voltava ao início e recontava a história, e era uma espécie de revisão. E eliminava coisas que não me tinha agradado tanto na primeira versão. Com base na experiência do dia-a-dia ou na criatividade pós a criação? É se reinventar, ir lá atrás, voltar a ver. Faz sentido, não faz? O que é que falta? Eu acho que era uma coisa demasiado instintiva, ou seja, não era nada consciente. Acho que era apenas a sensação que me dava de como aquela história funcionava melhor ou pior. E no fundo eu estava a exercitar aquilo que ainda hoje eu faço, que é precisamente isso. Eu escrevo um livro, vou acrescentando coisas, vou tomando notas, etc. Quando chego ao final da primeira versão, volto atrás, releio, faço as revisões, apago, acrescento, altero muitas coisas. E é exatamente o que eu fazia então. Então, esta coisa da criatividade e não é só a criatividade pela criatividade, porque, enfim, eu acho que às vezes a criatividade também é sobrevalorizada, a imaginação em bruto é sobrevalorizada. Toda a gente tem imaginação e toda a gente é capaz de ser criativa. Eu acho que o mais difícil é sempre concretizar as ideias. As palavras certas? As palavras certas, o caminho certo, o tom certo, o ritmo certo, a estrutura certa, a voz certa. Ou seja, e quando eu digo certo, não há o certo, é o certo para mim, ou aquilo que faz mais sentido para mim. Ou seja, por exemplo, eu consigo sempre... para mim é sempre mais fácil distinguir entre história e narrativa. Uma história toda a gente sabe o que é uma história, lá está, uma sucessão de acontecimentos com um princípio, meio e fim. Mas essa mesma história pode ser contada de infinitas maneiras. Diversas formas. E cada uma dessas formas é uma narrativa diferente. A mesma história pode ser
contada num tom humorístico, ou mais intimista, ou mais assustador, pode ser contada na primeira pessoa ou na terceira pessoa, pode ser contada no tempo presente ou no passado, pode ser contada pela ordem certa dos acontecimentos, ou podemos começar pelo final e voltar atrás. Cada uma destas versões vai transmitir emoções diferentes, ideias e conceitos diferentes, sensações diferentes. Então, a forma como nós concretizamos as ideias, a criatividade, a imaginação, o que queiramos chamar, eu acho que para mim é muito mais especial e muito mais admirável do que a imaginação e do que a criatividade em si. Ou seja, dito de outra forma, o domínio que nós temos sobre a nossa própria imaginação, eu acho que é muito mais extraordinário e muito mais difícil de alcançar do que a imaginação em si. Toda a gente tem imaginação. Em bruto ela existe, o que fazer com ela é mais complicado. Claro. Fico com a sensação de que escreves e depois dialogas com o que escreveste. E daí voltar a reformular ou a acrescentar ou a retirar uma tirada de ideia. É isso que faz no processo de escrita da tua literatura, não? Sim, e eu diria que a maior parte dos escritores é isso que faz. Eu conheço muitos escritores, sou amigo de muitos escritores, leio entrevistas com escritores. Eu acho que não me recordo de conhecer algum escritor que não faça isso. Ou seja, a ideia de que eu escrevo algo e que essa primeira versão está finalizada e é o melhor que eu sou capaz de fazer, parece-me tão ingênua e até um pouco arrogante. É sempre necessário chegar a essa primeira versão que é, no fundo, um despejar de ideias, uma torrente de ideias e de conceitos, de histórias, de possíveis caminhos, etc. E depois então pegar nisso tudo e ir lapidando e encontrando a melhor forma, e não é só a melhor forma, é a mais elementar, a mais limpa, não é? A mais simples para entendimento? A mais simples para entendimento. Esse tipo Entendimento é relativo. Esse tipo de coisas, assim, eu acho que é sempre muito relativo, no sentido em que depende do propósito que eu quero dar à história. Porque pode haver uma história em que eu não quero, na qual eu não quero que o entendimento seja simples. Eu às vezes oriento oficinas de escrita criativa e muitas vezes eu digo algo como se fosse uma espécie de lição e imediatamente me corrijo e digo, a não ser que o objetivo seja o inverso, não é? Ou seja, nós devemos ter atenção à gramática, a não ser que o objetivo do texto seja jogar precisamente com os erros da gramática. E então é interessante explorar o contrário. Então, eu acho que depende imenso do propósito que nós queremos dar ao texto. A tua literatura, sentes-te provocador, não? Em algum sentido? Não, eu não gosto nada da ideia de que... Desafiar quem lê? Pois, eu não gosto da ideia de que o autor, neste caso eu, tenho algo concreto para dizer ao leitor. Algo concreto pode ser um ensinamento, uma moral, um desafio, etc. Eu escrevo aquilo que me apetece escrever. E espero que haja subjetividade, poesia, espaço naquilo que eu escrevo, para que o leitor preencha com os seus próprios sentimentos, emoções, vivência, etc. E nesse sentido, cada leitor encontrará no meu livro coisas diferentes. Porque cada leitor é diferente. E, aliás, isto também é um lugar comum, não é? Nós dizemos que o livro é dos leitores e que... porque é isso. Eu quando leio um livro, eu acabo por dialogar com o próprio livro, através daquilo que eu já vivi na minha vida, de outras leituras que eu já fiz, de cinema que eu vi, etc. E por isso, para mim é muito importante esta ideia de que o leitor depois é livre para fazer o que quiser com o que eu escrevi. E às vezes o leitor sente-se desafiado e às vezes o leitor não quer saber,
está no seu direito. Eu gosto muito de uma tirada que o José Saramago disse uma vez, em que ele disse qualquer coisa do género, que a literatura serve para acalmar quem está agitado e para agitar quem está calmo. E é isso, ou seja, o mesmo livro pode ter as duas funções em leitores diferentes e, aliás, pode ter as duas funções no mesmo leitor em alturas diferentes, não é? Quem nunca releu um livro e de repente descobriu que afinal se sentia de outra maneira bastante diferente daquela da primeira leitura. Há uma referência literária? O José Saramago é uma delas? O José Saramago é definitivamente assim, uma enorme referência que eu tenho na literatura portuguesa. Eu gosto muito... Enfim, gosto muito da forma como ele usa a linguagem, obviamente, porque é assim uma marca dele, mas também gosto muito, por exemplo, da forma como ele consegue, lá está, estruturar uma história de forma a que a narrativa muitas vezes exista num patamar que não parece nem a realidade, nem o onírico. É um universo que o José Saramago criou e que enfim, e que lá está, que denota um enorme domínio sobre a sua própria imaginação. Ou seja, ele vivia naquele seu mundo, mas ele conseguiu dominá-lo e controlá-lo. Um conhecimento humano bastante forte, deixava ali um bocado para a navegação, um espaço para cada um evoluir. O Voz, esta cultura convida. Seria fundamental termos em Portugal mais voz a nível do país para que a literatura possa ser de facto algo desafiante para os dias que vivemos hoje no mundo? Ou não é fácil? Enfim, é importante e também não é fácil. Eu acho que vivemos num mundo demasiado agitado e demasiado com um acesso muito facilitado a coisas muito fáceis. E isso é irresistível. Ou seja, quando eu digo consistentes? Sim, ou seja, não é sempre assim, mas a maior parte das coisas que são muito fáceis exigem pouca reflexão, pouco aprofundamento, e por isso mesmo é que são fáceis. Nem sempre uma coisa que é fácil é menor ou é mais pobre, mas no geral eu acho que sim. E obviamente que num mundo em que há tanta facilidade em ter acesso a este entretenimento ou a estes conteúdos que são de facto muito fáceis de absorver-se, em que exigem de nós uma passividade quase total, não é? Um exercício mental como é o da literatura, eu percebo que não seja tão apelativo, não é? Eu percebo que os jovens queiram simplesmente olhar para uns vídeos e jogar uns jogos tontos. Do que investir numa leitura a sério. Sim, do que passar horas a ter de decifrar aquele código e a ter de pegar em todos aqueles conceitos que vêm num romance ou num ensaio ou na poesia e transformá-los em algo dentro da sua cabeça. É um esforço enorme do qual eu gosto muito. É uma das minhas coisas preferidas, mas de facto... Obriga a pensar, não é? Obriga a pensar. E aliás, eu acho que tudo... Mas isto é já uma coisa muito pessoal minha. Eu acho que quase tudo que nos exige esforço depois é muito mais compensador. Também é uma coisa que se aprende à medida que envelhecemos. Quando eu era jovem eu não tinha isto nada claro na minha cabeça, mas de facto, à medida que eu vou envelhecendo, vou percebendo que quase tudo aquilo que é difícil e que me exigiu suor e trabalho e dedicação e aprofundamento e noites sem dormir, etc., no final, normalmente é muito mais compensador, porque são coisas muito mais ricas e que têm muito mais peso naquilo que é a minha existência. Eu também, de vez em quando, faço scroll no meu telemóvel e vejo esses vídeos tontos.
esses vídeos não têm qualquer significado para mim ao final do dia, muito mais ao final do ano, muito mais daqui a 10 anos, não é? São as coisas, de facto, que nos custaram, que são aquelas enfim, há coisas que custam e que são terríveis na vida de um ser humano. Estou a falar daquelas que custam e que depois têm um resultado mais ou menos prático. E essas, sim, acho que Valem a pena. valem muito a pena. David, para terminarmos, a literatura tem que lutar mais hoje para estar em palco do que antigamente? Sim e não, ou seja, nós vivemos num mundo em que de repente é fácil ter voz. Qualquer pessoa no mundo hoje em dia tem Com a nova acesso a tecnologia. ter voz, não é? Exatamente. As redes sociais são um ótimo megafone para qualquer coisa, para a literatura, ou para vendermos um perfume, ou para vendermos uma ideia política, seja o que for. No entanto, porque toda a gente no mundo tem voz, é muito mais difícil obtermos a atenção do público, ou neste caso dos leitores. Mas, ou seja, eu acho que, por um lado, as coisas estão críticas no meio literário. Ao mesmo tempo, vê-se, de facto, muitos casos de sucesso. Eu diria que o que eu não vejo é um movimento literário. Vejo coisas pontuais com muito sucesso e que se calhar são exemplos a seguir, mas, de facto, em geral, a literatura parece-me um pouco dispersa, um pouco perdida. Não há uma orientação mais geral. David Machado, obrigado. Obrigado. Em nome do Cenas Magazine. Poderá ver-nos precisamente no Cenas Magazine, também acompanhando a Paula Oz e aqui este Voz, que é de facto a cultura que convida. O David Machado é procurá-lo nas redes sociais, tem site, David? Tem site? Tenho um site oficial, o salvo erro é Machado David oficial. O meu Instagram é David Machado _oficial. Enfim, é isso também. Fica o desafio. Fica. David, foi um prazer. Igualmente, muito obrigado. Bem-vindo ao Voz.